tarde. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos. A paz. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, né? Podendo participar mais uma vez dessa oportunidade que Deus nos dá. Eu costumo dizer que Deus ele cria situações para nos abençoar. E hoje não vai ser diferente. Ele já está nos abençoando. Da hora que nós levantamos até a hora de dormir, ele tem o cuidado especial de cuidar, de zelar do nosso bem-estar. E muitas das vezes nós não conseguimos entender esse o ajudar de Deus através do Espírito Santo. Eu pedi ao Senhor uma palavra ontem que a pastora Rita me convidou, né, para trazer mensagem. E eu meditei numa palavra. Só, pastora Rita, que quando eu ainda estava no trabalho, a senhora não me mandou mensagem. Mas no meu telefonina apareceu assim, Rita Souza, pede desculpa, mas hoje já estava agendada a missionária Neuza. E eu ri muito sozinha, porque eu já tinha comentado com a senhora, mas hoje tem alguém? Não, não tem. A senhora tinha esquecido. Mas Deus, que não gosta de confusão, Ele mesmo me avisou antes. Amém. Eu fiquei muito alegre, porque não era a palavra que Ele me deu para trazer ontem, mas sim para trazer hoje. Aleluia. Amém? Então, fico muito feliz com o atuar de Deus sobre nós, né? A palavra que o Senhor me tocou é uma palavra muito conhecida por todos, independente de ter o Senhor Jesus como Salvador ou não, todo mundo conhece. É o Salmos 46. E eu quero degustar nesse salmo junto com os irmãos, amém? Amém. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra os arcos e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Pai querido, estou aqui diante do Senhor. Pai, eu apresento a minha vida nas mãos do Senhor e peço, Senhor, que o Senhor multiplique, Pai, multiplique a ousadia, a ação do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, para que nós venhamos nos alegrar cada vez mais nos momentos de angústia. Porque para isso, Pai, o Senhor nos levantou na terra dos viventes, para fazermos a diferença no meio de todas as nações. Espalhado nos quatro cantos da terra está os teus Israel, Pai, os filhos de Israel, que o Senhor nos dá o direito e nos chama para mostrar o poder do Senhor sobre toda a terra. Amém. O Salmo 46, ele é muito simples, né, de interpretar. Quando a gente está passando por alguma dificuldade e nós desejamos algo, de repente, assim, de Deus.
E a gente acredita que só um milagre, e só Ele pode atuar esse milagre em nossas vidas. Mas nós precisamos meditar, entre linhas, o que o salmista aqui deixa para nós. Sabemos que este salmo é considerado um poema, e lido por nós, ele verdadeiramente é um poema lindíssimo diante de Deus. Mas se nós meditarmos por que o salmista deixou esse poema para nós, nós vamos descobrir que por trás de cada situação tem a grandeza de Deus. Por detrás de cada pensamento, dentro de cada filho de Deus espalhado nos 4 cantos da terra, né? Tem uma ação maravilhosa de Deus sobre cada um de nós. Quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ele me leva a crer, eu vou falar para mim, irmãos, que Deus me deu essa palavra, eu vou dividir com os irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, Cleia. Mas, Cleia, você precisa ter compromisso. Para que esse poema venha fluir dentro da tua vida, você precisa ter compromisso para comigo. Aí eu começo a indagar a Deus, a perguntar a Deus, compromisso. O que me leva a pensar em um compromisso com Deus quando eu estou com o meu mundo destruído, estou vivendo uma verdadeira guerra? Se Deus é forte, Ele é poderoso, por que eu preciso ter compromisso? O compromisso que Deus requer da Cleia é amar o seu Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E o terceiro, crer em Deus. Aí eu me pego cheia de vergonha, né? Que eu achei que eu estava preparada e lá vem ele ali me mostrando o caminho que eu devo trilhar para alcançar esse refúgio dele. Refugiar em Deus não é a gente repetir a palavra que lemos ou que ouvimos. Refugiar em Deus é eu e Ele. Eu posso estar no banheiro, eu posso estar no quintal, eu posso estar na rua, eu posso estar no trabalho, eu posso estar em casa, eu posso estar tomando banho. Eu preciso ter certeza e ter a convicção de que esse Deus é na minha vida. Como Ele é para mim, eu sou por Ele. Mesmo eu tendo consciência de que eu sou fraca e limitada. Mas Ele não olha para a minha limitação. Ele olha apenas para a minha fidelidade junto com Ele. E essa fidelidade, amados, é pessoal. Independente de eu estar numa congregação, independente de eu fazer parte de algum evento, de ser amiga de presidente, esse compromisso é entre eu e Ele. O salmista, quando fez esse poema, eles estavam vivendo verdadeiramente uma situação, podemos dizer, uma situação assim, de calamidade. Existia. Bom, para ficar melhor, vamos abrir a palavra, se tiver oportunidade, no livro de Crônicas. No livro de Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônica 32. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. O livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas 32, eu peguei uns versículos sorteados para não ter tanto tempo. No versículo 7, diz assim: e pois esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele,
porque há um maior conosco do que com ele. Versículo 8. Com ele está o braço da carne, mas convosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Que maravilha! Aí descendo nesse versículo aí, a parte B do 14 diz assim: o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa lhe livrar das minhas mãos. O rei da Síria era um exército forte, era temido por todos, já tinha incendiado várias cidades. E agora estava vindo para julgar. Buscava cercar Jerusalém. E ele começa a usar. E o que Deus me dá aqui, como Deus livrou esse povo, né, das mãos do rei da Síria, que era uma potência grande, ele também livra a Cleia, ele também livra a Carla, livra a Ruth, livra a Rita, livra todos que aqui estão. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Mas a gente precisa observar que lá teve um rei, o rei Ezequias, ele orou. E o que é lindo na oração do rei Ezequias, que ele reconhece o poder da soberania de Deus. Ele reconhece e fala. Agora vamos dar uma passada lá no livro de Isaías. Isaías 36, 37. No 36, ele diz, no primeiro versículo, parte B, o rei Ezequias, que Senaquerebe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Aí eu paro e penso, meu Deus, se o rei tinha tanto esse poder e tomou, e depois o Senhor entrou com providência, porque o Senhor viu o cuidado do rei Ezequias. O rei Ezequias foi o único que orou e Deus respondeu, porque ele mesmo sendo jovem, o que me leva a crer que Deus não usa nós pelo tempo de crente, pelo tempo de idade. Ele usa jovem, ele usa criança, ele usa velho, ele usa todos que tem esse temor dele, que tem essa confiança nele. Aí eu fiquei maravilhada de ver como que Deus esclarecia essa palavra tão maravilhosa em Salmos 46, tão conhecida de todos, mas eu confesso para os irmãos que é a primeira vez que eu vejo dessa forma. O Deus vivo está no meio de nós. O Deus vivo age dentro de nós. Esse Deus vivo é o Espírito Santo que te dá sabedoria e mostra o caminho que nós devemos andar. E é nesse caminho que nós encontramos refúgio e fortaleza. No 36 do capítulo do profeta Isaías, no verso 8, versículo 8, diz assim: ora, pois dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiro. Oh, irmãos, isso sim é sofrer uma humilhação. Humilhação para o povo de Deus é isso. É uma criança que está amalata, que está correndo risco de vida, e nós não cremos na oração que fazemos. É um filho que está no mundo das drogas e nós não usamos a autoridade que temos com Deus para libertar aquele pedaço que saiu de dentro das nossas entranhas. Isso sim é humilhação. A presbítera Carla não me chamar, não me cumprimentar quando eu estou na live, eu não me sinto humilhada. Ou a pastora Rita, quando fala Cleia, é rapidinho, eu não me sinto humilhada. Eu me pego rindo, porque a humilhação foi que esse povo sofreu na mão do rei da Síria. Hoje nós estamos muito dodói. Se não dá a paz do Senhor sorrindo, aquela irmã, sei não. Essa palavra veio, e olha só, todo mundo conhece o Salmo 46, não é verdade?
Até os nossos filhos que não têm Deus, que não conhecem a Sagrada Escritura, repete esse salmo. Primeira vez que Deus me deu esse salmo, eu estava numa tribulação só, e ele falou para mim assim, filha, aquietai e saber que eu sou Deus. Eu decorei, presbítera Carla, de memória. Todo mundo que pergunta qual é a palavra que você tem quando você se converteu, a pastora Ruth sabe, que eu já falei para ela, é o Salmo 46, verso 10. Há 23 anos atrás, eu ainda me lembro, olha, eu estou ficando velha. Segundo os jovens, depois dos 50, você já não tem mais querer. Você está ficando velha, já está repetindo demais, já não me interessa. Mas que besteira, né? Isso sim é humilhação. Isso sim me senti humilhada pela falta de verdade dentro de um ser humano, de um ser humano. E ele fala assim, se vocês são fortes com Deus, eu estou traduzindo assim, se você é forte, Cleia, com Deus, eu vou te dar 2.000 cavalos, vamos ver se você consegue reunir 2.000 filhos de Deus com a mesma fé que você tem. E ainda assim, se você conseguir, é pouco. Sabe onde surge esse medo? Essa palavra que encaixa no medo. Cleia, Muitas das vezes nós... desculpas, Cleia, é Isaías 36, versículo... 36, 37. Não, versículo vai estar até o 36, 22. Isaías 36, vai até o 22. Não, eu estou lendo sorteado o versículo. 36, capítulo 1. Depois vai para o versículo 8. Do 36. Eu só queria tirar uma dúvida. Isaías 36, versículo... 1, versículo 1, depois o versículo 8. Depois o 8. Depois... Agora vira a página, tem o 37, capítulo 37. Isaías 37, versículo... 16. Okay. 16, 17, parte B e 20. 16, Termina. 17 e 20. Ok, obrigada, Cleia. Nada. O 16 diz assim, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. 17. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de que Senaquerebe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Irmãos, se o rei Ezequias tivesse lido só esse versículo aqui, Deus entraria e faria o que ele fez e o que ele faz por nós. Porque eles não humilharam o servo de Deus, eles afrontaram, foi o próprio Deus. E quando nós deixamos de acreditar no próprio Deus, isso é uma afronta contra o próprio Deus. É isso que nós devemos imparar. Quando vamos orar, oramos com a fidelidade, com a certeza de que Ele já nos deu a resposta. Porque nessa oração, o Senhor nos garante a paz, mas Ele também diz que a paz, quando Ele fala, tem paz, Ele não está dizendo, terás paz e não terás luta, terás paz e não terás adversidade, terás paz e não chorará mais. Não! Ele diz, vamos ter tudo isso, mas com uma paz que Ele dá para nós através do Espírito Santo. Ninguém consegue viver uma vida tribulada sem ter a presença de Deus, sem ter a misericórdia de Deus para nos socorrer. E aí ele vai até o rei Ezequias, e aí vem todo o processo. No versículo 20 do profeta Isaías 37, ele diz, agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Essa é a linguagem que a igreja hoje precisa ter e precisa divulgar. Só existe um Deus. Só existe um Senhor poderoso. Deus,
Deus é Deus, eu não sou ninguém, mas Deus é Deus. Ele honrou a oração do rei Ezequias, que tinha sido afrontado, tinha sido humilhado. E o exército do rei da Síria estava lá fora, para o lado de fora dos portões, esperando acabar a comida e a água, porque sabia que eles iam ter que sair, aquele pequeno exército ia ter que sair para poder comer. E aí eles tomavam aquela cidade e ainda matavam todos. Mas a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus é grande. Senhor, no livro de Isaías 37, versículo 36, olha o que aconteceu. Versículo 36. Vamos lá ver. É isso aí. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Aleluias. Glória a Deus. Corpos mortos. É o problema que nós enfrentamos e colocamos ele maior do que o nosso Deus. Nós costumamos valorizar mais a perseguição do que o livramento de Deus. Costumamos medir a santidade de Deus pela quantidade de bênção que ele nos dá. Oh, Anagashoshamaná, isso é um erro. É um erro diante do nosso Deus. Isso é uma afronta ao nosso Deus. Você tem que adorá-lo e ter firmeza e fé nele, ele te abençoando ou deixando você na fila de espera, porque a bênção maior ele já deu para você e para mim, que tem o nome escrito no livro da vida, reconhecer que ele é o Todo-Poderoso, autor e consumidor da nossa história, da nossa vida. É isso. E se não vier mais nada, ele já deu o melhor dele para cada um de nós. Nós deveríamos fazer um culto de ações de graça todos os dias. Da hora que levanta, a hora de deitar, fazer um culto de ações de graça. Entra a família, se é 2, se é 3, se é 4, se é amigos, dentro da família. Vamos orar, filho, vamos orar, minha esposa, porque o Senhor hoje cuidou de tudo para nós. Olha que não foi fácil, hein? Não foi fácil aquele escândalo, não foi fácil aquela mentira que levantaram contra você, não foi fácil os inimigos tentando invadir a nossa casa, não foi fácil os traficantes tentar viciar nossos filhos na porta da escola. Vamos adorar a Deus. Não foi fácil o pão acabar sobre a nossa mesa, não foi fácil, mas ainda assim vamos glorificar a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tudo pode, para que se cumpra a palavra que Paulo deixa no livro escrito em Atos. O viver é Cristo, morrer é lucro. Mas quem é que confessa isso? Eu ainda tenho muito dinheiro no banco para gastar, ser besta. Eu ainda tenho muita terra para andar, para viajar, ser besta. Não. Quando deixarmos de olhar para a falsa paz que o mundo nos entrega, nós viveremos verdadeiramente a fidelidade para com o nosso Deus. E Deus entra com providência. Ele entrou lá para resgatar, para honrar a oração do rei Ezequias, livrou, mostrou quem era o rei da Síria, que depois a palavra diz, mas na frente não vou ler, que ele foi refugiado numa outra cidade escondido, porque ele ficou apavorado. Até então ele confessa na palavra que ele destruiu todos os deuses, os deusinhos. E ainda desafia o rei Ezequias e fala, poderá o seu Deus me livrar das minhas mãos? Não livrou da mão dos meus pais e da minha, vai livrar? É assim que o diabo fala para nós, quando nós começamos a colocar Deus em segundo plano, quando nós deixamos de ter compromisso com Deus. Compromisso com Deus não é para me mostrar para a pastora Rita, ou para o pastor Tarcísio, ou para ninguém aqui da live, que eu tenho Deus. Compromisso com Deus é quando está eu e Deus numa dinâmica de uma dificuldade, eu depositar toda a minha confiança nele, e não abrir a boca para murmurar, mas alegre, cantar um hino da vitória, porque com ele a gente tem vitória.
Quantas pessoas não passou na nossa vida esse ano para falar para nós, não tem jeito, você não vai conseguir, isso tudo é fachada, isso é passageiro. E olha aí, depois de um ano, como que estamos? Eu sei que esse ano não foi fácil para ninguém. O ano passado também não foi, mas sobrevivemos, vivemos esse ano. Vamos fazer um culto de ações de graça, contando as maravilhas de Deus e não as derrotas. Porque as derrotas estão na Cleia, não está em Deus. A vitória está em Deus, a derrota está na Cleia. É isso que Deus fala comigo. Não sou eu fracassado na sua vida, é você que se fracassa, é você que faz escolhas erradas, é você que decide viver erradamente e eu respeito. Vive a minha lei, vive a minha soberania, que você vai ver, tu terás só bênção para contar. Por isso, não venha contar derrota para mim. Deus não se agrada quando a gente conta derrota para ele. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que é derrota. O Senhor está sempre pronto para nos abençoar. Ele traz a existência que não existe, como se já existisse. Está lá em Romanos, é uma palavra que eu gosto muito. A pastora Rita usa muito aqui na live. Está lá em Romanos, capítulo 4, 17. Aí, só para concluir Eu já estou terminando, tá, pastor? Só para concluir o que está sendo falado aqui, o Salmo 91. Todo mundo gosta desse salmo, que parece que é um talismã, né? Se você põe lá, o diabo não te acusa, o diabo não te enfrenta, o diabo não olha nem para você. Engane, irmãos. O Salmo 91 é a proteção divina de Deus para aquele que nele refugia. Não quer dizer que eu estou refugiada em Deus. Depende do meu comportamento, depende da minha fidelidade para com ele, para que eu possa declarar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Será que estamos prontos para desfrutar do refúgio de Deus? Para habitar na casa do Senhor? É muito lindo. É muito lindo, muito forte. E o salmista, ele vem, e a palavra do Senhor no Salmo 46, há um rio cuja a cidade do Altíssimo. Esse rio aqui, eu entendo que esse rio é a graça, é o manancial de águas dada por Jesus, que invade meu ser e me livra. E o Senhor se alegra porque nós representamos a cidade do Altíssimo. Todos aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, que leva a palavra, que apresenta o verdadeiro Deus para aquele que ainda não tem. Santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela. Peraí, Cleia, como é que Deus pode estar no meio dela? Deus está no meio dela, o Espírito Santo está dentro de você, então esse rio está dentro de você. E se você tem sede e fome, bebe e come desse pão. Não tenha pressa de ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas aquilo que você conseguir ler, procura entender o que você está lendo, para que você não fique limitado diante da graça de Deus. Rio de águas vivas fluirá dentro de nós. E esse rio, quando está fluindo, não é para ficar só para você, é para você dar de beber a tua parentela, os teus vizinhos, o incrédulo. Como João diz e nos ensina, João tem o cuidado de ministrar a grandeza, o nome, o poder de Deus no livro dele, mas é para o incrédulo passar a crer que esse é o Deus verdadeiro, esse é o caminho, a verdade e a vida. Não é só para dizer que João é o pastor do amor, não. João exorta com uma autoridade tremenda. Todo mundo gosta de pregar sobre João, porque aquele que prega que é bravo fica manso, né?
Aquele que é manso fica igual a tartaruga, bem para mostrar que tem João. Não, não é isso que Deus quer de você e de mim. Eu estou assim o tempo todo, pastora Ruth, ou pastora Rita, eu vou ministrar a palavra. Eu fiz um propósito, quando eu vou ministrar a palavra, mas eu quero ministrar sossegada, tranquila. Eu admiro muito a pastora Ruth, que ela é sempre no mesmo tom, exortando, abençoando, bendizendo, é o mesmo tom. Eu admiro ela, mas eu não consigo. Olha só, eu estou aqui em ponto de sair voando para glorificar a Deus. Mas isso não é um defeito. Eu mergulhei no hino que a pastora Rita leitou ali, Maranata. Esse hino nos leva a gente se redimir, encontrar Deus. Se você não está sentindo Deus, escuta esse hino para Maranata. E ele vai te alcançar, ele vai abrir a porta e vai deixar você entrar. Devemos ter essa certeza, porque é dessa certeza com Deus, a fidelidade, esse compromisso com Deus, princípios com Deus, é que nos vai garantir a nossa entrada lá na eternidade. Amém. Para que a gente não seja colocado como aquelas, as 5 virgens, né? 5 prudentes, 5 honestas. Não. Deus não espera que eu vá fazer uma aula de conhecimento, de teologia para falar para vocês, mas Deus espera que eu entenda na minha vida o que Ele quer para transmitir, porque nós só podemos dar fruto se a gente transmitir a verdadeira paz, o verdadeiro compromisso para com Deus, porque aí vão fluir. Amém. É uma reflexão para a gente ter noção do perigo que somos. O que mais afasta nós da presença de Deus é o medo. O rei Ezequias, ele ficou o tempo todo meditando e buscando uma solução para livrar das garras da mão do rei da Síria. Até que ele reconheceu que se ele orar, o Senhor responderia como respondeu. Amém. Deus não tem preguiça de responder às nossas orações. Deus não tem preguiça de resolver as nossas guerras. Nós estamos sempre em guerra conosco. Não é a Maria ou o Joaquim que faz guerra com a Cleia com a Cleia. É a Rita com a Rita, o Tarcísio com o Tarcísio, é a Ruth com a Ruth. Porque a parábola do feijão suja é essa. É o espírito e a carne, né? Não, pastor Tarcísio, que se lava até se tornar branco. É como o pó de café na água, não é, pastora Ruth, que a senhora ministrou uma vez na reflexão lá da igreja? Mete um pó de café dentro da água, ela vai ficando preta, e vai quando a água limpa até ela ficar transparente. O que mudou? Mudou nada. Conhecemos a verdade e não praticamos. Isso, sim, é humilhação. Rejeitar o poder de Deus na nossa vida é uma humilhação contra Deus, não contra nós. Ah, Jesus. Palavra dura, né? Mas não, é um poema. Glória. O rei, o profeta lá, ele orou. Mas aqui, segundo os restauradores, né, os estudiosos, afirma que esse Salmo 46, ele foi feito nessa época tão difícil lá, que a Síria tentava tomar posse de tudo que cabia do outro lado. Eles já tinham tomado posse de Samaria. E lá vinha ali por ali afora. Mas quando chegou na fortaleza do Deus vivo, aí eles conheceram de perto quem é Deus. E assim Deus está falando conosco. Aproxima de mim, tenha fidelidade de mim, você vai ver quem eu sou diante dos seus inimigos. Porque Deus não derrota nós, Deus mata os nossos inimigos, convertendo eles e envergonhando eles com a nossa vitória, em nome de Jesus. Glória. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Acho que eu não passei do horário. Não. Na paz, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus é bom. Boa essa palavra, minha amada. Né? Jesus, ele é o nosso consolo bem presente, né? Na hora da angústia. O Senhor Jesus, ele usou lá em Atos, né? Deixa eu ver aqui, Atos. O Senhor Jesus é tremendo, né?
que ele é o nosso refúgio, né? Lá em Atos 1, 8, quando promete que receberíamos o Espírito Santo, né? Para nos fortalecer com força, nos revestir com força e poder, né? Ele é o nosso refúgio, né? No lugar do refúgio, uma fonte de força disponível, o Senhor Jesus é nas nossas vidas. Amém? Obrigada, Cleia, irmã Cleia, pela palavra, minha amada.